os sais, eles se formam a partir de uma reação de neutralização. Então, eles se formam a partir de uma reação de neutralização. Tá? E essa reação de neutralização envolve o quê? Envolve uma base mais um ácido. E essa reação entre a base e o ácido vai originar para a gente um sal mais água. Tá? Então, é assim que... o Braganholo também não saiu no print. Chegou agora. Então, é assim que vai formar a nossa reação de neutralização. Como assim? Vamos fazer um exemplo bem simplesinho, que vai formar o sal de cozinha. Então, a base que forma o sal de cozinha é o hidróxido de sódio. E o ácido que forma o sal de cozinha é o ácido clorídrico. Ó, eu tô vendo que ainda tem aluno com uma dificuldade aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui é uma base. A base, ela tem um cátion e tem um ânion, tá? Presta atenção. O cátion da base está sempre na frente. E o cátion é positivo, tá? O ânion da base não pode ser outro ânion, a não ser que seja uma hidroxila. E esse ânion é o que é negativo, ok? Bom, esse aqui é um ácido. Ele é um ácido por quê? Ó, porque o cátion dele é um hidrogênio. Não pode ser outro, tá? E aqui a gente tem o ânion, que é o negativo, e esse aqui vai ter variação de nome, né? Bom, então aqui a gente tem a base e a gente tem aqui o ácido. Para formar o meu sal, o que vocês têm que fazer? Eu separo aqui, ó, o cátion do ânion da base e eu separo o cátion do ânion do ácido. Aí eu vou pegar quem? Primeiro eu pego o cátion da minha base, que é o Na. Na. E vou juntar com o ânion do meu ácido, que é o Cl. Ó, o que formou? Um sal. Mais, ó, sobrou um OH mais um H. 2 hidrogênios mais um OH forma o quê? H2O. Então, sempre que nós tivermos essa reação que envolve uma base e um ácido, vocês vão ter aqui a formação de um sal e água. Certo? Agora que vocês já sabem como que ele vai se formar, então vamos falar as características desse sal, tá? Primeira coisa, o meu sal, ele tem que ter um cátion que seja diferente de H+, e ele tem que ter um ânion que seja diferente de OH-. Por quê? Se for H+, é ácido. Se tiver OH-, é base. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que colocar como característica, tá? Então, ele possui um cátion diferente de H+, e um ânion diferente do OH-, tá? Então, isso, característica de sal. Os sais, normalmente, eles são compostos neutros, porque ele age entre uma base e um ácido. Sempre um ácido neutraliza uma base neutraliza um ácido neutraliza uma base neutraliza um ácido. Então, normalmente, eles são compostos neutros. Neutros quando? Quando acontece desse jeito aqui, que a gente tem uma neutralização total. Todo mundo foi utilizado, ó, usou toda a hidroxila, usou todo o hidrogênio, não sobrou nem hidroxila, não sobrou nem hidrogênio para a gente ter composto ácido ou base.
Então, aqui a gente tem um sal que é considerado um sal neutro, um sal normal, ok? Bom, se ele tem aqui um cátion e ele tem um ânion, os sais são compostos iônicos. Então, eles são compostos iônicos, né? Bom, o que a gente já sabe? Se é um composto iônico, em solução aquosa, ele libera íons. Se ele libera íons em solução aquosa, nós vamos ter um bom condutor de corrente elétrica. Lembra quando eu fiz para vocês aquela demonstração que eu peguei um copo com água e açúcar e um copo com água e sal? E aí, no copo com água e açúcar que a gente tinha um composto molecular, não fechou o circuito porque não tinha íons livres e não conduzia corrente elétrica. Enquanto que no copo que a gente tinha água e sal, liberou íons, fechou o circuito, acendeu a luz porque a gente tinha íons livres. Então, a gente fala que os sais, eles são bons condutores de corrente elétrica em solução aquosa ou fundidos, tá? O que é fundidos? A gente esquenta até que ele entra no ponto de fusão e ele começa a derreter. Bom, outra característica desse sal, eles têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, porque eles são iônicos, né? Tem alto ponto de ebulição e tem alto ponto de fusão, porque são compostos iônicos. Sempre vão ser formados a partir de uma base e um ácido, tá? Então, eles sempre são formados a partir de uma base e um ácido. E para formar essa base ou esse ácido, para formar esse sal que vem de uma base e de um ácido, você pode ter neutralização que é total, como é o caso que aconteceu aqui, e neutralização parcial básica e parcial neutra, que é o que a gente vai ver agora, tá? Os tipos de neutralização. Bom, então eu tô lá na página, deixa eu achar a página que é aqui, que eu tô até com a apostila fechada. Vocês devem estar... 129, prof. 129. Obrigada, Isa. De nada. Tá. Bom. Na verdade, 128. É que eu tô nas neutralizações, ainda não cheguei nos tipos de sais. O que eu preciso saber? Até aqui, tranquilo? Entenderam? Dúvidas? Tranquilo, prof. Mesmo? Posso passar para frente? Que eu vou ensinar agora os tipos de neutralização. São nessas horas que eu lembro porque eu gosto tanto de química orgânica. Carol, mas você Exatamente. Ou deu para entender? Preciso que vocês compreendam. Eu vou mandar a foto do quadro, tá? Entender é uma palavra muito forte. Anne, você que tá aí, que eu sei que você ama química e física, me fala. Posso passar? Posso seguir? Ou você quer que eu faça? Explique alguma coisa daqui de novo? Não, isso eu entendi. Eu só não entendi muito bem ainda a nomenclatura dos ácidos, mas depois de 2 videoaulas eu acho que eu tô indo. Tá. E você conseguiu fazer os exercícios? Tô fazendo. Beleza. Então, eu vou apagar aqui, tá? Ok. Bom, então eu coloquei no quadro para vocês aí uma neutralização total. Por que total? Porque usou todo o hidrogênio e usou toda a hidroxila existente, tanto na base quanto no ácido, né? Formando um sal normal, um sal neutro. Mas pode ser que aconteça o que eu chamo de neutralização parcial. O que é uma neutralização parcial? É aquela reação que você não vai fazer balanceamento, tá? Lembra que eu sempre falo que na neutralização total, a gente tem que igualar o número de oxigênio da hidroxila, o número de hidroxilas com o número de hidrogênio, né? Na neutralização parcial, a gente não faz o balanceamento. Então, sempre pode ser que sobre ou hidroxila ou hidrogênio. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos reagir aqui
Vou reagir o hidróxido de sódio de novo, mas eu vou reagir ele com outro ácido, com o ácido sulfúrico, tá? Como é uma reação parcial, ela é uma reação em que eu não vou fazer o balanceamento. Então, observe que existe uma diferença. Eu tenho aqui uma hidroxila e eu tenho aqui 2 hidrogênios. Lembre-se que para formar uma molécula de água, eu preciso de uma hidroxila e um hidrogênio. Então, nesse caso, sobra um hidrogênio. Por isso que eu estou falando que é uma reação parcial. O processo é o mesmo. Base, ácido. Separa o cátion do ânion, separa o cátion do ânion. Quem que eu pego, então? Ó, vou pegar primeiro o cátion da base, que é um Na, e vou pegar o ânion do ácido, que é o SO4. Só que, lembra que eu vou usar só uma hidroxila daqui e um hidrogênio daqui. Consequentemente, vai sobrar um hidrogênio. Esse hidrogênio vem para onde? Vem para cá, ó. Tá? E vou pegar o ânion dele. Então, eu tenho agora um NaHSO4, mais uma molécula de água. Por que é parcial? Porque sobrou hidrogênio. Então, agora aqui, eu não tenho um sal normal, um sal neutro. Aqui formou um sal ácido. Tá? Então, essa é uma neutralização parcial ácida. Parcial ácido. Aí se sobra um OH é básica, é isso? Se sobra um OH é básica, é isso mesmo. Vamos fazer o seguinte agora. Vou colocar outro exemplo aqui. Vou colocar o hidróxido de alumínio. Base, hidróxido de alumínio. Uma base fraca e insolúvel. E vou reagir com o ácido clorídrico. Um hidrácido forte, um composto binário, um monoácido, né? É isso que eu queria que vocês colocassem lá nos exercícios de vocês. O que eu tenho aqui, então? Como vai ser uma neutralização parcial, não vou fazer o balanceamento, não vou alterar os meus coeficientes estequiométricos. Então, eu tenho um hidróxido aqui e um ácido aqui. Ó, só que observe, desse lado aqui, o que eu tenho? Eu tenho 3 hidroxilas. E desse lado aqui, eu tenho um hidrogênio. Para formar água, eu vou precisar só de uma hidroxila, né? Então, eu vou usar uma hidroxila daqui e vou usar um hidrogênio daqui. Consequentemente, vai sobrar 2 hidroxilas, né? O procedimento é o mesmo. Vou separar o meu cátion do ânion e vou separar o meu cátion do ânion. Vou pegar o cátion da base, que é o Al. Só que eu vou usar uma hidroxila. Vai sobrar 2. Ela vai aparecer aqui, ó. OH2. E vou pegar o ânion do ácido, que é o Cl, mais uma molécula de água. Bom, o que eu tenho agora aqui? Eu não tenho mais um sal ácido, nem um sal normal, ou neutro. Eu tenho um sal, o que, ó? Básico, tá? Então, aqui eu tenho um sal básico. E esse sal básico, ele é produto de uma neutralização parcial básica. Tá? Então, neutralização parcial, eu não faço o quê? Eu não faço... Vocês sabem que foi essa sombra que passou na frente da lente? Um passarinho. Eu levei um susto. Então, sempre que vocês tiverem uma neutralização parcial, não vai utilizar todo o componente. Vai sobrar sempre ou hidroxila ou hidrogênio no meio do cátion e do ânion ali do sal. Se sobrou hidrogênio, sal ácido,
a minha neutralização é parcial ácida. Se sobrou hidroxila, sal básico, a minha neutralização é parcial básica, tá? Eu vou colocar aqui o exemplo de uma neutralização total, só para a gente fazer a comparação. Mas antes eu quero saber se vocês entenderam isso aqui. Tranquilo? Sim, entendi. Ótimo. Sim. Vou mandar uma foto aí para vocês, então. Prof, rapidinho. O processo de dissociação é igual ao de ionização? É que a dissociação acontece com os compostos iônicos, que é o caso da base. Ela só ioniza, só libera os íons, né? E a ionização acontece com os ácidos, porque é um processo forçado, né? Ele vai se transformar em íon, porque aqui eu tenho hidrogênio e cloro, por exemplo, que são dois compostos ametais. Então, ele é molecular e vai liberar íons, por isso que é ionização, fenômeno químico. E aqui a dissociação, ó, eu já tenho aqui um metal e um ametal. Então, ele é um fenômeno físico, só vai liberar esses íons, só sofre o processo de dissociação. Entendi. Tá? Vamos fazer agora uma total. Amanhã eu vou levar meus títulos aí no correio, aí eu vou passar a encher meus canetões, porque acabou a tinta. Vamos lá, então eu vou colocar o hidróxido de alumínio para reagir com o ácido sulfúrico. Reação total. Tem que usar todos os componentes de hidroxila e todos o hidrogênio. Bom, o que a gente tem aqui, ó? Tem 3 hidroxilas e eu tenho 2 hidrogênios. Se eu tenho 3 desses, eu tenho 2 desses, como uma neutralização total, eu tenho que igualar. Como que eu faço para igualar? Tenho que balancear. Então, tem que chegar na mesma quantidade dos dois. Para eu chegar na mesma quantidade, eu tenho que chegar no mínimo múltiplo comum, entre 2 e 3. O mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3 é quem? 6. Então, se eu multiplicar esse 2 por 3, 2 vezes 3, 6 hidroxilas. Se eu multiplicar esse 2 por 3, 6. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então, eu fiz o balanceamento da minha reação de neutralização. Depois que eu fiz isso, Pro, Oi. e quando eu sei que eu posso balancear ou eu não posso balancear? É dado para vocês isso aí. O produto de uma reação parcial básica, o produto de uma reação parcial ácida, ou eles falam assim, o sal ácido. Tá? Entendi. O processo agora vai ser o mesmo. Vou separar o cátion do ânion e vou separar o cátion do ânion, tá? Então, aqui, cátion da base Al. Só que eu coloquei um 2, então eu tenho Al2. O ânion do ácido, sulfato. Só que eu coloquei um 3 aqui na frente, então eu tenho 3 sulfato. Preciso colocar entre parênteses. Por quê? Porque é um ânion formado por 2 letras, tá? Como é um ânion formado por 2 letras, se eu não colocar entre parênteses, o meu 3 ia multiplicar só o oxigênio. E ele tem que multiplicar o oxigênio e também multiplicar o enxofre. Então, coloca entre parênteses. Mas, ó, fiquei com 6 hidroxilas e 6 hidrogênios. Então, aqui vai formar 6 moléculas de água, tá? Aí aqui eu tenho um sal normal, um sal neutro. Por quê? Não sobrou ninguém, nem hidroxila, nem hidrogênio. Ok? Dúvidas? Padrão, prof. De boa, prof. Mais um exemplo, então, aqui, tá? Só mais um aqui pra gente só... Hidróxido de magnésio.
Prof, você vai mandar algum exercício de aplicação hoje? Vou. Só é um módulo, acho que tem de ácido. De sal, desculpa. Deixa eu ver. São 2. Apostila 5? 2. Aham, módulo 27 e 28. Beleza. Ó, aqui. Vou fazer uma neutralização total, certo? Como é uma neutralização total, eu tenho que olhar o número de hidroxilas e o número de hidrogênio, né? Bom, aqui eu tenho 2 hidrogênios. E aqui eu tenho 2 hidroxilas e aqui eu tenho 1 hidrogênio. Para formar uma molécula de água, se eu tenho 1 hidrogênio aqui, eu vou precisar de uma hidroxila daqui. Só que eu tenho que usar todo mundo, não é? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar essas 2 hidroxilas daqui e fazer com que aqui tenha 2 hidrogênios. Então o que eu faço? Coloco um 2 aqui na frente. Agora eu tenho 2 hidroxilas e 2 hidrogênios. O procedimento é o mesmo. Separo um do outro, pego o cátion da base, que é o magnésio, e vou pegar o CN, o cianeto do ácido, que aqui eu tenho ácido cianídrico, tá? Coloco entre parênteses, porque é um ânion formado por carbono e nitrogênio, e o meu número do coeficiente multiplica os 2, mais 2 moléculas de água. Então, aqui formei um sal normal. Vamos só fazer uma retomada aqui. Ó, aqui eu tenho uma base. Vamos lá. Uma base que é uma dibase. Ela é uma base fraca e ela é insolúvel, porque é a nossa exceção. Aqui eu tenho um hidrácido, monoácido, fraco, né? E ele é um composto ternário, certo? Porque ele tem formado por três tipos de elementos. Aqui eu tenho um sal normal. Só para a gente lembrar, aqui eu tenho hidróxido de magnésio, aqui eu tenho ácido cianídrico, e aqui, para dar nome, mesmo procedimento de todos. Primeiro o nome do ânion e depois o nome do cátion, tá? Então, aqui, ó, SO4 é sulfato. Sulfato de o Al alumínio, alumínio. Que é a mesma coisa. Primeiro o ânion, que é um cianeto. Cianeto de o cátion, magnésio. Cianeto de magnésio, tá? Então, sempre a nomenclatura vocês vão começar pelo ânion. Aquela tabelinha de cátion e ânions, vocês têm que começar a ter ela na memória de vocês, tá? Vocês estão usando bastante ela, e essa tabelinha ela não vem nos vestibulares, então vocês têm que começar a ter ela na memória de vocês. Certo? Dúvidas, perguntas? Como que foi? Eu não vou fazer a classificação dos sais, tá? Eu vou deixar vocês primeiro fazer os exercícios de neutralização, módulo 27 e 28, e aí amanhã eu faço a classificação dos sais e explico os óxidos. E aí a gente termina as funções inorgânicas. Pode ser? Pode Prof, ser. quer que te manda a foto do resumo hoje, já amanhã? Não, pode me mandar o resuminho amanhã, que daí eu vou terminar, tá? Hoje eu só quero que vocês me mandem o módulo 27 e 28 e terminem os exercícios da primeira aula. Beleza, então. Eu vou mandar umas mensagens no particular de alguns alunos que estão me devendo atividade, tá? Eu fiz o comparativo tudo agora, depois do almoço, aí eu já mandei para os alunos do primeiro ano. Falta eu mandar para vocês aí, tá? Fechou. Tá bom. Então, Beleza, prof.